Sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa Palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Ricardo Seixas, com o tema Constelação Familiar. Palestra na Fraternal, sempre com temas ligados à doutrina espírita. Olá, meus amigos. Muito bom estar aqui junto com vocês nesse momento. Aqui no nosso lugar, aqui na Fraternal. Um lugar muito especial, onde nós podemos ter aqui a oportunidade de falarmos aqui sobre um assunto que acredito que possa ser interessante, principalmente para aqueles que são os buscadores, aqueles que efetivamente gostariam de conhecer um pouco mais sobre outros assuntos que talvez não conheçam, talvez trazer à tona aí um pouco mais de informações, mesmo tendo algum conhecimento sobre, no caso aqui nosso, constelação familiar. Eu não vou ficar restrito ao tema em si, até porque esse é um trabalho que eu julgo ser extremamente fundamental, importante, uma dinâmica de crescimento e desenvolvimento pessoal. As informações que nós podemos obter em relação a nós mesmos, nós podemos encontrar diversas fontes. Então, nós podemos encontrar isso num trabalho individual, num trabalho em grupo, nós podemos encontrar isso com várias ferramentas. Existem diversos trabalhos muito sérios, muito fundamentados e que podem ser contribuição no nosso processo de evolução pessoal. Nós sabemos que nós estamos na existência material com um objetivo principal de desenvolvermos consciência sobre nós. E nessa dinâmica de desenvolvimento de consciência é onde nós vamos enfrentando as nossas experiências na existência presente. E em todas as existências, no passado, inclusive, nós tivemos experiências. E tudo isso faz parte de um processo, de um programa de desenvolvimento. Nós crescemos a partir das experiências que passamos. Nas experiências, quanto mais experiências nós passarmos, nós vamos desenvolvendo mais conhecimentos com essas experiências, desde que a pessoa que passa pela experiência se abra para aprender. Então, não adianta nada se alguém efetivamente passar por uma determinada experiência e não quiser aprender com o que aconteceu. Vai repetir a experiência, porque não aprendeu. É a mesma coisa que um aluno, quando ele vai para a escola, ele vai lá para o segundo ano, por exemplo, ele não estuda, não se dedica, o que vai acontecer no ano seguinte? Reprova, ele volta novamente para o segundo ano, e assim por diante. As experiências de ordem de vida, evidentemente que não existe essa nomenclatura de reprovação, mas nós não evoluímos a partir daquilo que a experiência poderia ter nos ajudado. Nesse aspecto de evolução, é onde nós vamos adquirindo conhecimento, desde que nós damos abertura para aprender com isso, com aquela experiência em si. Isso acontece através das nossas reflexões, meditação sobre o assunto, onde nós vamos buscar em nós mesmos os referenciais do tipo, puxa vida, o que aconteceu, né? Será que eu poderia ter feito diferente? Será que as coisas eu poderia ter feito algo diferente no meio, antes, depois? Enfim, aí nós vamos avaliando isso ao longo do tempo. A partir do momento em que eu desenvolvo conhecimento a partir das experiências, eu vou desenvolvendo também, junto com tudo isso, um nível de percepção maior sobre as situações que nós passamos. Então, isso é claro, assim, essa consciência sobre o que nós passamos, nós podemos ver em relação às pessoas que passam pela mesma situação, mas com um comportamento diferente. Ou pessoas com o mesmo grau de instrução que passam ou têm um comportamento totalmente distinto. Por exemplo, se você pegar duas pessoas com a mesma formação e que dentro dessa área de trabalho, essas pessoas elas vão fundar uma empresa, terão funcionários, terão pessoas que trabalharão subordinados a essas duas pessoas. Um pode ter um comportamento, mesma classe social, mesma formação,
pode ter um comportamento mais voltado para ele mesmo. Então, é uma pessoa mais egocentrada, uma pessoa que talvez não seja tão contributiva. Uma pessoa que olha para si mesmo, não se importa tanto com os outros. Talvez faça uma administração um pouco mais agressiva, talvez. Talvez não pense tanto nos outros que estão subordinados a ele naquele momento. Agora, vamos pegar a outra pessoa que tem a mesma experiência, vai abrir uma empresa e acaba criando, nessa empresa, uma relação de coletividade, onde as pessoas se ajudam, onde as pessoas colaboram, cria ali um ambiente mais harmônico, um ambiente mais contributivo. Veja, são duas pessoas com comportamentos totalmente distintos. O que difere uma da outra? Na minha visão, um nível de consciência sobre o impacto do próprio comportamento na vida de outras pessoas. Dessa forma, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo, vamos desenvolvendo o nosso conhecimento, vamos desenvolvendo através das experiências o nosso nível de percepção sobre nós vamos aprendendo e tendo cada vez mais consciência nesse processo, e isso nós chegamos ao resultado final, que é termos mais maturidade. Um espírito superior, um espírito de luz, é um espírito maduro, é um espírito consciente. Ele não é um espírito bonzinho. Então, o bem faz parte do espírito consciente. O amor, ele faz parte do espírito maduro, consciente. Esse é o resultado. Jesus é um espírito consciente, Jesus é um espírito maduro, Jesus é um espírito que tem muitas experiências, Jesus é um espírito que tem muito conhecimento. E é dessa forma que nós vamos entendendo aos poucos o que significa evolução. Evolução através das experiências. E nós vivemos aqui num planeta, o planeta Terra, que tem uma característica muito interessante para observarmos. Nós que habitamos esse nosso orbe, nós temos uma característica de que conhecemos pouco sobre nós, mas achamos que conhecemos demais. Nós conhecemos, de alguma forma, muito limitada a extensão, a amplitude de quem somos nós e achamos que temos razão. Então, nós ainda temos a prepotência e a arrogância de achar que nós conseguimos entender e compreender tudo que existe ao nosso alcance. Isso não é verdade. O que fato é que nós temos muito o que evoluir, nós temos muito o que crescer. Nós somos espíritos que mais estamos encarnados, né? Nós aqui encarnados, nós somos espíritos que mais dormimos do que ficamos acordados. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós podemos viver uma série de experiências ao longo da nossa vida e não termos total consciência sobre o que acontece conosco. Então, aí nós vemos aí as dificuldades, as dores, os problemas, as situações difíceis acontecendo na vida na nossa vida, na vida dos outros, mas a pergunta é: será que eu busco a dor, a dificuldade e o problema por vontade própria? Será que sou eu que gero isso na minha vida, intencionalmente? Eu diria não. Não é intencional. Ninguém quer sofrer, ninguém quer passar por dificuldades, ninguém quer passar por perrengues. Mas, ao mesmo tempo, existem elementos, conteúdos, que são de ordem inconsciente, de ordem do subconsciente, que eles estão atuando em nós. E se existe uma pegadinha na vida, é exatamente essa. Os conteúdos de ordem inconsciente, eu não domino, eu não consigo ter ação sobre eles, são eles que preponderam na hora de uma decisão. Você já pensou sobre isso? Tudo aquilo que você decide é controlado por elementos, controlados por conteúdos, controlado por informações que você não tem nem acesso, não domina. Já parou para pensar sobre isso? O Freud, por exemplo, nos estudos dele, ele falava sobre os atos falhos. O que é um ato falho? Aquilo que não está de acordo, não tem relação com um certo padrão de comportamento. Algo que a pessoa faz que ela mesma se prejudica. Algo que ela mesma faz que, eventualmente, ela denuncia a ela mesma aquilo que tem dentro de si. Sem querer, escapou. Falei uma besteira, nossa, foi sem querer. Então, não é bem sem querer. Tem, certamente, aí algum tipo de motivação
para que a pessoa tenha cometido isso, considerado ato falho. E aí nós vamos entendendo que o nosso processo de desenvolvimento vai se dando desse jeito, de experiências atrás de experiências, até nós conseguirmos despertar, até nós conseguirmos ter mais consciência sobre como é que nós funcionamos, como é que as coisas acontecem, como é que as coisas se dinamizam. E para isso existem uma série de técnicas, uma série de situações que podemos aproveitar para o nosso aprendizado. A técnica de constelação familiar é uma delas, é uma técnica. Essa técnica, ela visa o quê? Ela visa trazer informações de um sistema, entendendo o sistema como sendo formado pelos elementos de uma família. Elementos que estão aí representados, né, aí como pai, mãe, irmãos, avós e assim por diante. Então, todas essas pessoas relacionadas ao núcleo familiar são pessoas que são componentes desse sistema. E nesse sistema, existem uma relação estabelecida. Nós podemos falar sobre esse assunto em outras oportunidades também, aprofundando talvez aqui mais alguns detalhes, mas estabelecendo um sistema onde todos os elementos, de alguma forma, interagem entre si, e é isso que compõe o sistema. Quando um elemento do sistema ele representa alguma ou traz alguma informação, e essa informação ela pode ser um indício de algo importante acontecer no sistema. Por exemplo, ovelha negra da família. Alguém conhece sobre isso? Alguém sabe, eventualmente, que talvez a gente pegue alguém numa família que é considerado uma carta fora do baralho? Alguém que recebe um julgamento de outras pessoas? Esse elemento pode ser um elemento que manifeste ali naquele núcleo familiar, algo não perceptível. Por exemplo, uma família que ela tenha dificuldade de lidar com padrões de desequilíbrio, por exemplo, sei lá, vamos pegar a questão da sexualidade. Uma família que ela tem dificuldades, isso aí é um tabu, ninguém fala disso, é um assunto que é difícil entrar em contato, as pessoas não têm jogo de cintura para falar sobre esse assunto, então vira um tabu. Então o que acontece nesse núcleo familiar? Ali não é trabalhado a sexualidade de uma forma fluida, de uma forma harmônica, de uma forma como deveria ser, tranquila de se tocar no assunto, de orientação para os filhos e assim por diante. Cada elemento do próprio sistema ter a capacidade de saber lidar com seus aspectos de ordem sexual. Falando desse tema especificamente. Mas se eu crio barreiras e não entro em contato com isso por uma questão de pudor, por uma questão de preconceito, por uma questão de moralismo, né? Que é a moral exacerbada, e isso não contribui, moral sim, moralismo não ajuda em nada. Nós podemos ter problemas. Então, esse é um sistema que está em desequilíbrio. Esse equilíbrio vai se dar de que jeito? Então, é importante que o tema sexualidade seja levado à tona, seja trazido à tona. E como é que isso vai acontecer? Pode acontecer de diversas formas. Então, uma filha que engravida, situações que eventualmente venham a compor ali algumas experiências como abusos nessa família, coisa do tipo. Então, isso começa a manifestar. E manifestar para quê? Para que se entre em contato. Aí você fala, puxa vida, mas se incomoda, por que eu vou entrar em contato? A questão nossa do desenvolvimento pessoal é muito significativa para nós espíritos que estamos num processo de desenvolvimento. E entrarmos em contato com assuntos que para nós são difíceis, talvez nós vamos precisar de ajuda, uma ajuda profissional, por exemplo. Onde a pessoa ela vai ter equilíbrio quando ela entrar em contato com aquilo que a incomoda. Se a incomoda, já é um indício de necessidade de trabalhar isso. Imagine só se você pega um riacho e você quer estancar a água. Você não quer mais que a água passe por ali. Aí você coloca lá uma pedra, a pedra estanca a água.
Aí essa água começa a represar, começa a subir, até que passa por cima da pedra. E aí você fala, não, mas não pode passar. E você coloca mais pedras, levanta mais um pouquinho. Parou de passar a água, até que a água vai represando e vai subindo e assim por diante. Até onde vai isso? Até onde vai essa contenção? Até a hora que estoura tudo. E quando estoura, vem um aguaceiro que destrói tudo que tem embaixo. Então, vira um problema. Quando nós acumulamos coisas que nós temos dificuldades de entrar em contato, isso é represado. E quando vem à tona, e vem de uma forma avassaladora. Então, isso é o desequilíbrio que gera um desequilíbrio. É um desequilíbrio que vem para equilibrar. Então, existem uma série de situações que poderiam ser descritas aqui. Por exemplo, vamos pegar uma barragem, que todos conhecemos o que é uma barragem. Então, se você pega uma barragem, você tem um acúmulo fantástico, gigantesco de um lado, e você tem um vazio do outro, onde o rio que passava por ali, ele foi contido. Para quê? Para ser usado a energia da água, né, em eletricidade. Então, o que acontece nisso? Você tem um tubo que sai de uma altura considerável nessa barragem, passa por uma turbina, essa turbina gira em alta velocidade, e essa água que passa é uma água que tem uma força gigantesca. Ela não pode ir direto para o rio, senão simplesmente ela vai arrasar tudo que tem lá para baixo. Então, o que acontece? Depois de uma barragem é construída uma bacia de dissipação. O que é isso? É um lago gigantesco, onde essa água que vem com essa força incrível, com essa energia cinética incrível, ela vai simplesmente bater naquele lago, vai agitar toda a água, mas aquela água, entre aspas, parada, ela vai absorver toda essa energia cinética e quando estiver em equilíbrio, o excesso vai sendo escoado lá para frente sem impactar nada e vai sair como se fosse uma corrente normal, uma corrente tranquila de água passando, um riacho escorrendo. Então, o que acontece? Nós precisamos trabalhar tudo aquilo que nos incomoda. A constelação familiar, nesse sentido, ela nos ajuda a perceber dentro dos sistemas, na ordem de como um determinado assunto, um determinado tema, uma determinada informação, ela está ali incluída naquele sistema e precisa ser trabalhada. Eu lembro hoje, eu fiz um trabalho exatamente nesse sentido, onde a pessoa manifestava, uma determinada pessoa manifestava um grau de ansiedade considerável, e quando eu usei uma técnica chamada de genograma, e nisso, quando ela trouxe as informações através desse genograma, que é uma espécie assim também de uma técnica que tem a ver com famílias, ela começa a perceber nisso e vamos trabalhando esse assunto até ela entender exatamente onde está a fonte desta ansiedade. Então, veja, esse é um trabalho que demorou 40 minutos. Um trabalho de 40 minutos que você consegue identificar a fonte da sua ansiedade. Então, é uma informação realmente assim significativa. A grande questão em relação a como é trabalhado o tema, principalmente constelação familiar, em primeiro lugar, não é um método científico reconhecido. Isso você tem que saber. Então, não existe hoje um trabalho que diga que cientificamente esse processo chegue ao seu resultado, apesar de trazer as informações. Por que não é cientificamente aprovado? Porque precisa de mais estudos. Precisa de estudos que sejam vinculados a projetos, de desenvolver exatamente como é que essa técnica ela vai abranger melhor os resultados que eles apresentam. Porque realmente a técnica é interessantíssima. Eu, como psicólogo, eu uso aquilo que efetivamente o próprio Conselho Federal aprova usar. Não vou usar uma técnica que está fora daquilo que é o proposto pela organização, principalmente do Conselho Federal, que eu sou responsável por aquilo que eu faço. Então, dentro dessa dinâmica, nós vamos percebendo que podemos utilizar algumas ferramentas. O grande problema da constelação familiar são pessoas que atuam no mercado sem saber exatamente o que estão fazendo. Existe uma crítica contra isso.
contra a constelação familiar? Pessoas que não acreditam nesse tipo de trabalho. Por quê? Justamente por aquelas pessoas que deturparam a informação. São pessoas mal preparadas, que vão no mercado, que fazem cursos rápidos e acham que já pode sair atendendo. Junta um monte de gente numa sala e começa a trabalhar. Então, isso acaba denegrindo o trabalho. Isso acaba jogando para baixo uma atividade que pode ser muito bem aproveitada pelas pessoas. E nesse sentido, nós vamos entrar do quê? Na responsabilidade daquele que faz o trabalho. Então, eu já vi várias constelações onde gente mistura com outras informações. Por exemplo, a constelação familiar entra mediunidade? Não, não entra mediunidade. Isso que eu relatei aqui sobre como é que a gente chega exatamente num ponto objetivo de informação do que origina um problema para uma determinada pessoa ou situação, ou empresa, também é possível fazer uma constelação só com foco empresarial dos elementos envolvidos. Então, nessa condição, exatamente é onde nós precisamos compreender que a informação tem que ser clara e objetiva. Quando nós compreendemos essa dinâmica da clareza da informação, isso não é achismo. Eu não posso achar alguma coisa. Então, isso que eu comentei sobre esse trabalho feito hoje, é justamente um trabalho que foi feito entendendo a dinâmica do processo. E a cliente era uma psicóloga também. Então, veja, não é porque o psicólogo ele é psicólogo que ele está imune às questões de ordem de desenvolvimento pessoal. Evidentemente que não. Nós somos seres humanos. Então, outra coisa assim, não é porque o espírita conhece espiritismo, ele já está livre, leve e solto dos problemas existenciais. Muito pelo contrário. O espiritismo ele traz conhecimento. Conhecimento resolve o problema? Eu diria não resolve o problema, o conhecimento em si. Mas o conhecimento ele é importante para basear o processo de mudança, de construção e desenvolvimento pessoal. Então, é importante o conhecimento? Sim, importantíssimo. Mas ele não resolve por si só. Não resolve. Pega um carro é bom para deslocamento? Se tiver motorista. Se não tiver motorista, não adianta. Você sobe nele, fica ali parado. Da mesma forma. Então, nesse sentido é que nós precisamos reconhecer a importância de sabermos lidar com essa dinâmica de como é que funcionam essas métodos. Eu fui lá na Gênesis, capítulo 5, onde nós temos ali o capítulo que fala sobre antigos e modernos sistemas no mundo. Então, é interessante ver que lá, ainda no século XIX, os espíritos via o Kardec e traz algumas informações interessantes. Então, eu queria trazer aqui um ponto que certamente hoje para nós é simples, né? Mas logo lá no início não era tão simples assim. Então, no primeiro momento, a evolução do conhecimento se deu pelos sentidos. Então, como é que é isso? Por exemplo, a pessoa ela não conhecia nada do universo, nada de astronomia, não conhecia nada. Planetas, estrelas, nada disso. No início era assim. Ninguém conhecia absolutamente nada. Tanto é, se você perguntasse ali para o homem da caverna o que é ar, o que ele responderia? Não sei o que você está falando. Ar, o que é ar? Não sei. E ele está lá respirando. A gente sabe hoje o que é ar. Agora, avança um pouquinho mais o tempo. As pessoas ali, elas viam que o Sol nasce de um lado e passava por aqui e descia ali, né? E as pessoas ficavam, puxa, para onde vai o Sol, né? Então, o que era imaginado? Era imaginado que o Sol girava em torno da Terra. De alguma forma, ele tinha que sair dali. Agora, se ele aparecia lá do outro lado, tinha que dar volta. Quer dizer, como é que ele fazia isso? Ninguém tinha exatamente a certeza. Então, nessas situações, é que pôde-se entender que, num primeiro momento, a abóbada celeste foi exatamente a criação de um limite em torno da Terra. Então, se imaginava que a Lua passava numa parte dessa abóbada, o Sol passava numa outra parte, as estrelas eram lâmpadas colocadas ali, nesse lugar, brilhando, como se fossem vagalumes ali, colocados ali à nossa disposição. Mas a gente sabe que isso, hoje nós sabemos disso. Se nós estivéssemos vivendo ali, nós iríamos ficar, nossa, olha,
Puxa, que interessante, olha que descoberta fantástica. Até que foi descoberto o telescópio, e quando foi descoberto o telescópio, percebeu-se que não era nada daquilo, que tinham planetas. Quem eram os planetas? Eram corpos celestes que não brilhavam, não tinham luz própria. Tinha uns que tinham luz própria, então chamaram uns de estrela, outros de planetas, e assim por diante. E foram descobrindo e vendo que aquelas estrelas não eram todas da mesma distância, estrelas mais distantes. E hoje nós compreendemos, pelos telescópios fantásticos que existem por aí, que existem trilhões de galáxias aqui em torno de nós. É um negócio espetacular. A primeira experiência que foi feita com isso, eu acho que você deve conhecer o telescópio Hubble, que ele fez um trabalho fantástico aqui para o nosso conhecimento em relação ao universo. Os cientistas pegaram exatamente onde era visível, né, o céu à noite, escolheram uma região desse lugar, desse céu visto, e focaram uma região onde tinha uma menor quantidade de luz. E focaram ali, e aumentaram a visão, para ver até onde chega. Aí chegou uma hora, eles foram vendo, foi aproximando, aí de repente ficou tudo escuro. Em princípio, eles acharam que estivessem chegando até os confins do universo. Foram aumentando, e até que começou a aparecer pontos, estrelas, em princípio. Nossa, novas estrelas? Como assim? E aí foram aumentando, e perceberam que esses pontos não eram estrelas. Cada ponto, naquele momento, vistas inicialmente como estrelas, eram galáxias. E para a gente ter noção do que é galáxia, é só olhar para a nossa aqui, a nossa galáxia, que ela tem de comprimento 100 mil anos-luz de comprimento. Hoje aqui, para nós chegarmos aqui até o centro da nossa galáxia, pega um foguetinho aí na sua casa, acelera ele a 300 mil quilômetros por segundo, né? Dá uma esquentadinha no motor. Quando você... vou dar uma voltinha no centro da nossa galáxia. Legal, sai hoje, sabe quando você vai chegar lá? Daqui 30 mil anos. Então, 30 mil anos-luz. 30 mil anos percorrendo 300 mil quilômetros por segundo. Imagina a distância que é isso. E dar uma voltinha de uma ponta a outra são 100 mil anos-luz. Só isso. Para a gente ter uma ideia básica do que significa o que está ao nosso redor. Então, nesse ponto, nós podemos entender, tem gente que hoje nem sabe como é que formam as nuvens. De onde vêm os ventos? O que faz os ventos? As ondas do mar? O que faz as ondas do mar? O céu azul? Qual o motivo? Por que o céu é azul? E assim por diante. Tem coisas que muita gente nem sabe explicar esse tipo de coisa, porque está aqui, está visto. Aí eu quero lembrar uma passagem de Jesus, quando ele diz a Nicodemos: eu lhes falei de coisas terrenas, e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Veja, se nós aqui na matéria, a gente mal entende o que nós temos ao nosso redor, como é que a gente vai falar das coisas espetaculares e fantásticas, que estão além disso tudo? Então nós temos, assim, propostas, sim, claro, de trabalho, são pesquisas. A constelação familiar, ela é baseada nos trabalhos vivenciais, experienciais de Bert Hellinger, e principalmente no trabalho que foi desenvolvido em cima de Sheldrake, que ele vai falar dos campos morfogenéticos. Então, quando ele fala de campos morfogenéticos, já é uma outra batelada de assuntos para a gente trabalhar aqui. As experiências do Hellinger também, outra batelada de assuntos para falarmos aqui. Então, esse é um assunto extenso, um assunto interessante, um assunto instigante, onde nós podemos, através desse assunto, desenvolver muito o nosso conhecimento sobre como é que nós funcionamos, como é que as coisas acontecem no nosso cotidiano e assim por diante. Então, eu diria que nós temos um desafio, que é mergulharmos no conhecimento, assim como os espíritos falaram isso para nós. Conhecimento é importante. Nós devemos conhecer.
Nós devemos ir atrás do conhecimento. E hoje nós temos consciência de que o conhecimento embasa o processo de mudança. Como é que eu vou fazer mudança sem exatamente conhecer como é que a gente funciona? E nós somos complexos. Nós somos extremamente complexos. Então, dentro do trabalho que desenvolvo, evidentemente, eu trabalho com pessoas há 39 anos. Comecei com 20 anos. Então, nesse processo, eu vejo assim que cada vez mais que eu trabalho com pessoas, mais eu conheço e mais eu sei que eu não sei. Isso parece familiar a alguém? A gente volta lá em Sócrates. Nós vamos voltar lá no filósofo considerado aquele responsável em trazer a filosofia para o ser humano, onde ele, através de perguntas, ele vai buscar um conhecimento que é inerente a cada um, a forma como cada um vê. Então, de lá para cá, o que ele buscou? Ele propôs a busca da essência, a busca de valores, a busca daquilo que importa para você. Cada um tem a sua necessidade de aprendizado. Não existe uma regra geral. O que é importante para mim na minha vida, na minha existência, é importante para mim na minha vida e na minha existência. As experiências que eu passei, tudo que aconteceu, da mesma forma para você que está aqui assistindo. Tudo que está acontecendo, tudo que já aconteceu, faz parte do processo de tomada de consciência. Ah, puxa vida, eu quero mudar a minha vida. Comece, faça alguma coisa por isso. Nesse momento, nós temos, assim, a grande oportunidade de conhecermos um pouco mais alguns assuntos. É lógico que eu toquei aqui muito superficialmente no tema constelação familiar. Merece aprofundamento, sim, para aqueles que querem efetivamente conhecer. Mas eu diria, procure fontes fidedignas. Procurem profissionais realmente qualificados para poder trabalhar dentro daquilo que você procura. Nós temos, sim, temos muito que aprender sobre nós. E podemos aproveitar essas experiências, esses trabalhos, essas práticas, essas ferramentas, esses sistemas que podem nos ajudar muito a entrarmos em contato com a nossa essência, com os nossos valores, com aquilo que realmente importa. Resgatando aí a proposta de Sócrates, já há muito tempo antes de Cristo, aqui não lembro bem exatamente a data de Sócrates. Então, isso são coisas importantes que nós podemos trabalhar, nós podemos trazer aqui para nossa consciência, para termos efetivamente mais qualidade de vida, mais certezas, mais seguranças do que dúvidas, do que insegurança. Muito obrigado pelo dia de hoje, pelo nosso momento, por esse instante. Estamos aqui juntos na nossa jornada, esse é o nosso propósito. Estamos aqui juntos para oferecermos reflexões e caminharmos juntos no nosso programa de desenvolvimento pessoal e crescimento espiritual. Que Jesus, sempre presente, nos abençoe os passos. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.